Vamos fazer de ponto a ponto, acho que as coisas que seria interessante, eu vou parar quando ela falar alguma besteira e vou explicar aqui, a gente vai debater sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa... Você já deve saber, mas não custa nada relembrar. Existem várias correntes filosóficas que definem o que é ciência, mas a gente não precisa entrar neste mérito. É o primeiro erro dela, eu acho que é o mais importante de todos, né? Ela não entra na ideia de o que é ciência, tá? Então, assim, primeiro, o que é ciência de fato? Ciência é um conjunto de informações elaboradas por pessoas que fazem, a partir de certos instrumentos e análises, teses. O que são teses? São hipóteses, tá? Então vamos imaginar aí que, sei lá, o Mike está usando a cadeira que ele está sentado aí e, de uma certa forma, essa cadeira pode causar um barulho na live. Eu estou criando essa tese. O Mike pode chegar aqui e falar para mim: não, Evandro, minha cadeira é ótima, não tem barulho nenhum, né? Ele criou uma antítese. Eu não estou te ouvindo, Mike. Nossa, tá funcionando, não tá me ouvindo não? Tô, mas deu uma mutada aí. E aí, o que a gente vai criar de síntese, né? Que a partir do que é o processo da ciência, eu vou, de uma certa forma, mensurar aí o que é correto na minha análise e o que é correto na análise do Michael, e a gente fazer esses processos todos que ela falou, de falseabilidade, vericabilidade e de generalização, né? Para saber qual dos dois está correto, se é a minha análise, se é a minha tese ou se é a antítese do Michael, entendeu? É basicamente isso, ok? Quando ela fala que a gente não precisa falar sobre outras ciências, ela está errada, tá? Por quê? Porque a ciência, ela foi se desenvolvendo, tá? Desde a época lá da igreja, né? Até um pouquinho antes, né? Dizem que os pré-socráticos já falavam de ciência, mas eles falavam de metafísica, que era uma outra palavra que eles utilizavam para a palavra ciência, que seria o estudo sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento da sociedade. E a partir daí, depois, com o pessoal da igreja, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, essa galera, eles criaram o que a gente vai chamar de ciência, né, a ciência religiosa, primeiro, e depois, na Idade da Luz, a gente vai criar a ciência como a gente vê hoje. Aí vem a ciência clássica, a ciência moderna, a ciência contemporânea, entre outras ciências. A ciência humana, né, ela não é uma ciência provida da ciência biológica, por exemplo. A ciência biológica veio muito antes, né? A ciência matemática, biológica veio muito antes, desde os pré-socráticos, e elas sempre foram elaboradas a partir de teorias sobre instrumentação, né? E principalmente foram desenvolvidas para ser isso, falseável, replicável e generalista, entendeu? Sempre. Todas as ciências, nesse sentido, foram criadas assim. Só que a ciência humana não foi criada dessa forma, entende? Foi criada para ser desenvolvida através de um conceito que eu acho que ela ignora, chamada subjetividade, tá? Em momento nenhum ela fala sobre a subjetividade. Ela não fala sobre essa palavra. Ela ignora a subjetividade de tal forma que, assim, descredibiliza praticamente o vídeo todo dela. E pior, né, que foi uma psicóloga que fez esse vídeo, né, que fez o texto. Então, pô, como psicóloga, ela não pode esquecer desse pequeno conceito que é um dos conceitos principais da psicologia, que é a subjetividade. Exatamente. E esse conceito que tem a subjetividade é um conceito filosófico, né, que é trazido para a psicologia através de vários autores, vários cientistas psicológicos que tem uma base teórica, né? Tem uma base onde todos nós somos subjetivos. Ela é falseável, ela é generalista e ela é replicável. Todos nós somos subjetivos.
a partir desse princípio, nós vamos permear em caminhos completamente diferentes, tá? O que ela fala é sobre um lado da psicologia, que é um lado da psicologia experimental, tá? Que, de uma certa forma, vem desde Wundt até os autores do TCC hoje, Beck, Judith Beck e outros autores que nós temos aí na sociedade. E esse é um caminho da psicologia que é interessante, ele é viável, ele é exatamente isso que ela está falando aí. Não, no final do vídeo que ela né, é falseável, né, bonitinho. Então, esse ponto existe de fato, entendeu? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de crenças, por exemplo, ou então de pensamentos automáticos, são processos onde você pode sim considerar que é falseável, é generalista e é verificável, sabe? Ele é replicável, né? Então, esse processo é um processo que sim, ele pode ser positivo, entendeu? Outro ponto que ela esquece é que a psicologia ela tem o que a gente chama de testes, tá? Os testes psicológicos eles trabalham justamente sobre um processo de avaliação de precisão, de validade, de organização, né? Em momento nenhum também citou isso. Ela não fala sobre os testes psicológicos. Então, se a gente falar sobre, por exemplo, a escala de Beck, né? Que é a escala, uma das escalas usadas para a gente avaliar, por exemplo, depressão, a gente avalia sobre ideação suicida, a gente avalia sobre a ansiedade, a gente avalia comportamento, ou então, por exemplo, a gente fala sobre o palográfico, né? A gente tem o palográfico. Se você não usa o palográfico... O R2-D2, que não é o robô de Star Wars. Exatamente, mas quantas pessoas usaram o palográfico na vida? Entende? Se você nunca fez uma prova no Detran, né? E aí você fez lá aqueles tracinhos, aquilo é palográfico. Aquilo ali é um teste que você avalia a agressividade, se você fica atento, se você tem reação. Tudo isso é generalista, replicável e falseável. Por que ela ignora esse lado da psicologia? Vai saber, né? Vamos continuar aqui a minha